gente vai falar sobre texto dissertativo argumentativo a pedido de uma inscrita chamada Naira Batista. Muito obrigada por ter comentado e espero que você entenda. Vou dar uma definição rápida sobre o que é dissertação ou argumentação. Dissertação ou argumentação é quando um texto, além de explicar, ele vai argumentar, ou seja, ele vai tentar convencer o leitor através de determinados argumentos, através de informações, ele vai convencer o leitor de que aquele autor está certo. Então, vai persuadir esse leitor e modificar seu comportamento. Ou seja, se o leitor ele concordar com aquilo, ver que aquilo realmente é verdade, ele vai mudar seu comportamento em determinadas situações de acordo com aquele tema. A intenção desses textos é defender uma opinião, ou seja, defender uma tese. Normalmente a gente vai ver esse termo tese em questões de vestibulares. A tese ela vai ser o quê? A tese vai ser a ideia do autor, ou seja, a ideia daquele texto. Também pode ser o tema vai falar sim sobre a ideia do texto. E a gente pode identificar essa ideia ao longo desse texto que a gente for ler. Em vestibulares gostam muito desse tipo de texto, porque assim ele vai saber como que está a sua mente em relação aos fatos atuais, as questões polêmicas. Por isso que é muito bom a gente estar por dentro das notícias do Brasil e do mundo, das questões que envolvem muita internet, que envolvem os políticos, etc. Mesmo que a gente não gosta, mas é bom a gente estar antenado nisso. E o tema, então, ele sempre vai ser um assunto polêmico, uma polêmica, né? Agora eu vou falar sobre a estrutura do texto argumentativo. Introdução. A introdução vai ser o parágrafo, primeiro parágrafo, né? Ele vai falar da ideia principal, ou seja, você vai dar uma discorrida, você vai escrever um pouco sobre aquele tema e de uma maneira geral. Você vai dar um resumo sobre aquele tema e de maneira implícita, ou seja, de uma maneira não clara, você vai entrar com a sua opinião já sobre aquele assunto. O desenvolvimento. Desenvolvimento são os parágrafos que seguem a introdução. É onde você vai começar com os seus argumentos. Onde você vai começar com a sua capacidade de influenciar o leitor, persuadir ou convencer, através dos seus argumentos, claro. E vai trazer provas também e raciocínios de que aquilo que você falou, de que seus argumentos estão certos. E tudo vai estar relacionado, claro, com a introdução. E a conclusão, que é o parágrafo que segue o desenvolvimento, vai ser o parágrafo final. E ele vai ser um parágrafo que você vai explicar de modo sucinto, ou seja, de modo rápido. Comprovar que a sua opinião é realmente aquela e vai trazer uma solução ou uma conclusão daquele assunto que você acabou de discorrer. Então, algumas dicas rápidas para você escrever um texto argumentativo. A estrutura é essa, ela é básica, 3 pontos, mas você tem que ter em mente várias outras coisas quando você for escrever. Primeiro é você apresentar informações que comprovem a sua argumentação. Ou seja, você vai falar, por exemplo, de um fato que está ocorrendo. Aí você vai dar a sua opinião, só que você tem que trazer argumentos, informações que comprovem que a sua opinião está certa. Então você pode utilizar resultados de pesquisa, estatísticas, dados numéricos apresentados em tabelas, em gráficos, em jornais ou em jornais online, porque isso vai promover credibilidade no leitor. O leitor vai acreditar mais no seu argumento se você trazer ele acompanhado de uma prova. Utilizar também citações de pessoas ou profissionais que tenham a ver com aquele assunto, que ajudem também no seu argumento. Vai fazer com que o leitor acredite também cada vez mais.
em não utilizar expressões, na minha opinião, eu acho. Objetividade. A objetividade é você ir direto ao ponto, ou seja, você utilizar o mínimo de linhas possíveis para conseguir argumentar. Então, você tem que ser rápido no seu argumento, você tem que ser sucinto e com poucas palavras explicar tudo aquilo que você quer transmitir. Porque normalmente esses textos vêm com um máximo de linhas que às vezes você não pode passar. E uma dica simples é você fazer também um rascunho. Antes de você redigir o seu texto, você pegar uma folha à parte e colocar um rascunho, fazer um rascunho dos seus argumentos, do que você sabe sobre aquele assunto, para você conseguir ligar as ideias e conseguir montar o seu texto depois. E para ajudar, alguns exemplos de textos argumentativos que muitas vezes a gente não conhece. O mais conhecido é o artigo de opinião. Outros são cartas de solicitação ou de reclamação, que são aquelas cartas que normalmente, por exemplo, um cidadão vai mandar para um prefeito reclamando da falta de saneamento ou da iluminação e tal. Essas cartas também elas têm que ser argumentativas, porque elas têm que convencer o leitor de que aquela reclamação ela é correta. Outro exemplo é a carta do leitor, que é feita por leitores de revistas e é destinada ao editor da revista ou autor. Resenha. A resenha ela é tipo uma crítica de uma determinada obra literária ou algum filme. Ela vai ser tipo um resumo, só que além de resumir aquela obra literária ou aquele filme, vai trazer a opinião do autor, o que ele acha daquele filme ou daquele livro, etc. Outro exemplo de texto argumentativo é a crônica argumentativa. Sim, existe crônica argumentativa. A crônica, para quem não sabe, ela relata acontecimentos do cotidiano, de maneira narrativa, mas só que dentro desses acontecimentos pode vir a opinião do autor sobre esses determinados acontecimentos. Outro exemplo é o editorial. O editorial vai ser um artigo que é publicado em jornais, revistas ou sites, que possui opiniões de empresas ou dos próprios editores e colunistas sobre determinado assunto. Então vai ser o que? Normalmente as revistas têm os colunistas sobre determinado assunto, um colunista sobre moda, etc. Esse colunista vai publicar sua opinião sobre determinado assunto à parte nessa revista. Então isso vai se chamar editorial. É quando a própria empresa ou o próprio colunista daquela revista publica sua opinião. E então foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar. E qualquer sugestão também eu aceito. Eu vou deixar também na descrição um link com algumas imagens de frases, palavras-chave que são interessantes para a gente começar um texto argumentativo, que ajudam bastante também. E é isso. Beijo, fica com Deus, até mais.